irmãos, boa noite, graça e paz. É muito bom podermos prestar culto ao Deus bendito e que eu e os irmãos possamos, neste momento, nos voltar a isso, à adoração, ao culto ao Senhor. Leiamos, irmãos, neste instante a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, o verso de número 11, que diz, preste atenção: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Queridos, que eu e os irmãos no nosso tempo, neste momento, possamos reconhecer o Deus bendito, pois esse Deus bendito pôs no meu e no seu coração a eternidade, a compreensão de que a nossa vida ela não se resume simplesmente na esfera do mundo terreno. A nossa vida, Deus a criou para a eternidade. E que eu e os irmãos possamos, em um nome de Jesus, exaltar, glorificar o nome do Deus bendito, que eu e os irmãos possamos glorificar e exaltar o nome do Deus bendito. Feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus em o nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo perdão, obrigado pela misericórdia, obrigado pelo sustento, obrigado pelo livramento, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Ó Deus, e obrigado no nome de Jesus pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos prestar culto ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e que o Senhor nos abençoe neste momento de culto, no nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, louvemos, exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor neste momento com cânticos espirituais em um nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem o seu inário no hino de número 32, o Deus Fiel. Teus filhos sabem que não faz.
segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel.
Queridos, abramos o nosso coração neste momento para recebermos a palavra bendita, a palavra abençoadora do Senhor para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, em um nome de Jesus. E para isso, nós leremos o texto do capítulo 3 de Eclesiastes, um texto muito conhecido, que diz o seguinte, a partir do verso 1, tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que em o nome de Jesus, eu e os irmãos possamos receber neste momento a palavra bendita do Senhor ao nosso coração, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que entendamos, queridos, a orientação bendita do Senhor. Como vimos, esse texto sagrado fala a respeito do tempo. E saber, queridos irmãos, lidar com o tempo é algo fundamental para que tenhamos uma vida feliz, uma vida abençoada. Porque se nós não tivermos a compreensão, o discernimento para compreendermos cada tempo, cada ocasião, cada momento em que eu e os irmãos vivemos, nós teremos dificuldades para aceitarmos algumas coisas que acontecem conosco. Nós precisamos rogar de Deus a sabedoria, queridos irmãos, para entendermos o tempo, entendermos os dias em que eu e os irmãos estamos vivendo. E quando olhamos para esse texto, queridos e amados irmãos, Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes, e ele escreveu com um propósito, queridos irmãos, muito contextual aos dias em que nós estamos vivendo. Ele escreveu com o objetivo de descrever a epopeia da busca do homem por realização pessoal, por sentido na vida e por propósito em sua existência. Ele escreveu com o propósito de descrever uma saga do ser humano, que é ele próprio, a busca do sentido da vida, da felicidade, do entendimento do tempo no qual ele vivia e como ele poderia encontrar a felicidade, como ele poderia encontrar sentido e realização pessoal em meio ao contexto no qual ele vivia. E quando nós olhamos para Salomão e o seu livro, irmãos, ele disse de forma muito clara que ele buscou realização nas coisas debaixo do sol. E ao buscar esta realização, e ao buscar o sentido para a sua vida nas coisas debaixo do sol, nas coisas deste mundo, ele mesmo diz que os prazeres, as riquezas, a fama, o conhecimento, o reconhecimento, o conforto, tudo isso, queridos irmãos,
na visão, na perspectiva de Salomão, era vaidade, era correr atrás do vento. O sentido para a vida, a felicidade, a realização não estava nestas coisas terrenas e transitórias. Existem, queridos irmãos, algumas outras coisas que acontecem e que nos fazem refletir. E Salomão nos mostra e nos adverte, ele que era o homem mais sábio do mundo, ele nos mostra de forma clara que existem coisas que são muito superiores às coisas efêmeras, transitórias e passageiras deste mundo. E a conclusão que ele chega é essa, queridos e amados irmãos. E entendendo isso, refletindo hoje um pouco a respeito do tempo, da vida, eu quero trazer à luz do texto bíblico, irmãos, algumas lições preciosas nestes dias que nós vivemos, difíceis, complicados, onde enfrentamos o vírus da Covid-19, onde quase que chegou ao Brasil a praga dos gafanhotos, onde chegou ao Brasil, infelizmente, um ciclone na região sul e que tirou vidas de muitas pessoas, trouxe desastre, tragédia, sofrimento para muitas pessoas. Diante desta realidade do tempo no qual nós estamos vivendo, queridos, as lições que a palavra do Senhor nos traz neste texto que eu e os irmãos precisamos guardar no nosso coração são as seguintes, irmãos. A primeira lição, guarde em seu coração em um nome de Jesus. Eu e os irmãos precisamos entender a vida como uma missão a ser cumprida, uma missão dada por Deus a cada um de nós, para que cumpramos tudo aquilo que devemos realizar nesta vida. Pois cada aspecto, cada situação que nós estamos vivendo, irmãos, são questões determinadas pelo próprio Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu objetivo debaixo do céu. E nós precisamos olhar para a vida dentro desta perspectiva. Nós temos uma missão. A vida é uma bênção que o Senhor nos concedeu. E é interessante como Salomão traz essa perspectiva. A vida não é um fardo, queridos, para que eu e os irmãos possamos suportar. A vida não é um fardo que a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Pelo contrário, a vida é um dom a ser compartilhado. E é interessante a descrição do apóstolo Paulo, quando ele diz, ele vos deu vida. O Senhor nos deu vida. Quem deu a vida? Quem é o criador da vida? Quem é o sustentador da vida? É o nosso Deus. E Ele nos deu, Ele nos fez para a sua glória, para o seu louvor, para que cumpramos a sua vontade em todos os tempos em que nós estivermos vivendo neste mundo. Em todos os contextos, contextos de enfermidade, contextos de sofrimento, contextos de como nós estamos vivendo, de afastarmos, de abraçar, de distanciamento social, em todas as situações que eu e os irmãos possamos entender que a vida é um dom precioso que o Senhor nos concedeu. E isso precisa ser compartilhado, propagado para todas as pessoas que estão vivendo, sofrendo, com problema, com dificuldade. Existem vários textos bíblicos, experiências de servos do Senhor, irmãos,
que nos traz esta realidade. Exemplo, José, quando ele foi vendido para os midianitas, como escravo pelos seus irmãos. Ele não entendia qual era o propósito e o plano do Senhor para a vida dele. Mas no momento em que ele se revelou aos seus irmãos, eles passando por dificuldade, ao perdoar os seus irmãos, ele traz a realidade de que foi o Senhor que o conduziu a passar por lutas, por problema, por dificuldade, para que naquele momento fosse usado por Deus para a preservação do seu povo. Deus tem propósito, queridos irmãos, em todas as situações em que nós vivemos, todos os problemas. Precisamos, irmãos, entender que o Senhor tem propósito em todas as questões, em todos os momentos em que eu e os irmãos vivemos, em todas as situações que a gente experimenta, quer seja de plantar, quer seja de arrancar, quer seja de alegria, de sofrimento, todas as experiências em que eu e os irmãos vivemos, que a gente possa entender que Deus tem um propósito e que a vida que Ele nos concedeu é para que eu e os irmãos cumpramos a missão dEle, a vontade dEle, onde quer que a gente esteja. Queridos irmãos, outra lição belíssima, abençoadora do Senhor para as nossas vidas, com referência ao tempo, à vida. Nós precisamos entender a vida dentro da realidade e na compreensão de que a vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia, queridos irmãos, de contrastes. Nós não vivemos a vida e pensamos que a nossa vida será simplesmente de momentos de alegria, de realização, de paz, de felicidade. Não, queridos, o texto sagrado diz e traz esse contraste. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de alegrar-se, há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo para tudo. Nós passamos por variadas manifestações e sentimentos, irmãos. Vários aspectos, várias situações que a vida nos traz, nós precisamos entender a vida. Nós estamos passando pelo problema do vírus, mas aparecem outros problemas. O Sul mesmo está passando por uma situação que várias pessoas perderam a vida por conta de um ciclone, de uma tempestade que veio sobre eles e destruiu, e tirou vidas. E assim é a vida neste mundo, irmãos, cheios de altos e baixos. A vida neste mundo, e a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender, irmãos, que na esfera terrena, nada é para sempre. Nada é eterno. Há momentos para passarmos por várias situações, por vários sentimentos. Se hoje eu choro, amanhã eu posso estar sorrindo. Se hoje eu estou distante das pessoas, amanhã eu posso estar próximo. E assim será, irmãos. E nós precisamos entender essa realidade para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida abençoada. Nada está plenamente resolvido neste mundo. No mundo no qual nós vivemos, irmãos, nós estamos nessa realidade de várias situações que eu e os irmãos passamos.
Por isso, eu e os irmãos precisamos compreender, e é fundamental que a gente assim compreenda. Como disse o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz isso de forma muito clara, ele diz todas as coisas. Todas as coisas. Felicidade, tristeza, sofrimento, perca, realização, alegria, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu e os irmãos precisamos viver a nossa vida dentro desta realidade, entendendo que a vida, o tempo no qual a gente vive, ele não é eterno. Nós passaremos por várias situações, tanto de alegria como de sofrimento, decepção, tempo de falar, tempo de ficar calado. Nós passamos por tudo isso. E a gente precisa enxergar a vida assim, pois se enxergarmos, irmãos, nós iremos passar por essa vida e passar melhor e de uma forma muito mais abençoada. A terceira lição, queridos irmãos, que eu quero trazer ao seu coração, é que a vida precisa ser vivida e entendida à luz da eternidade. O escritor sagrado, Salomão, no texto em que a gente leu no início, Deus pôs no coração do homem a eternidade. Nós não podemos fixar os nossos olhos no tempo presente. Eu e os irmãos precisamos voltar os olhos para o Senhor e entender que tudo vai passar. O que vai permanecer é a palavra, é a bênção, é o Deus a quem nós servimos, irmãos. Hoje nós vivemos em uma sociedade que traz essa mensagem quase que exclusiva de que as pessoas devem viver a vida sob a perspectiva das coisas debaixo do sol. E muitos crentes estão vivendo desta forma, infelizmente, excluindo a eternidade, excluindo a compreensão de que nós somos criados não para vivermos eternamente nesse mundo. Nós fomos criados para vivermos para a glória do Senhor, quer seja aqui neste mundo, quer seja na eternidade. A vida, queridos, é cheia de significado e é abençoada e está ligado à eternidade por alguns aspectos fundamentais e que eu trago para os irmãos. A gente precisa entender a eternidade e que a vida não se restringe simplesmente ao aqui e agora, porque, como diz o texto, o Deus eterno pôs a eternidade em nosso coração. A eternidade nos remete, queridos irmãos, a Deus, ao eterno, àquele que já existia antes de todas as coisas. O homem foi feito por Deus e para Deus somente. E este homem, eu e os irmãos precisamos, como disse o apóstolo Paulo, entender, queridos irmãos, que nós devemos buscar as coisas lá do alto. As coisas aqui são muito frágeis, irmãos. São muito passageiras. Muitas pessoas têm perdido a vida por conta deste problema de saúde. 60 mil pessoas já perderam a vida. Mais do que isso. As coisas são transitórias. A vida aqui é transitória. Nós precisamos, e é fundamental, que a gente tenha a compreensão da eternidade, porque a eternidade leva-nos a compreendermos algo que é muito importante nos nossos dias. Nós não temos todas as respostas. Nós não conhecemos tudo. Nós não precisamos conhecer tudo. Nós somos finitos, nós somos pequenos, frágeis.
Precisamos crer e confiar em Deus e entender que a nossa vida está nas mãos do Deus eterno. Ninguém é capaz de desvendar os enigmas, os propósitos grandiosos, poderosos do nosso Deus. Ele é grandioso, ele é eterno e ele pôs em nosso coração a eternidade para que eu e os irmãos possamos nos submeter a ele. Queridos e amados irmãos, quando nós entendemos, irmãos, a eternidade e vivemos na perspectiva daquilo que virá, o nosso presente se torna mais significativo. A vida traz mais sentido. Nós viveremos a vida e todos os momentos, todas as situações dentro da perspectiva de que o Senhor nos criou para a eternidade. Entendendo isso, queridos, eu quero concluir essa meditação, conclamando os irmãos para que a gente viva a nossa vida, entendendo que Deus tem um propósito para que eu e os irmãos possamos cumprir em cada instante da nossa vida nesta terra. Viva a sua vida, queridos e amados irmãos, celebrando ao Senhor por todos os momentos que Ele tem nos dado, pois a vida é um dom de Deus. Deus nos deu vida. E nós precisamos celebrar a Deus por aquilo que Ele nos deu, quer seja momentos de sofrimento, de dificuldades, em todos os momentos, eu e os irmãos, que possamos compreender que tudo coopera para o nosso próprio bem. Estejam conectados, queridos e amados irmãos, no Senhor, ligado no Senhor Jesus, pois ligado nele, nós daremos o verdadeiro sentido para cada momento, para cada tempo que eu e os irmãos vivemos aqui nessa terra. Que Deus muito nos abençoe, que Deus tenha misericórdia, querido e amado irmão, e que o Senhor nos faça compreender sempre que cada momento, cada tempo que a gente vive neste mundo é para glorificá-lo, é para celebrá-lo, é para agradecer por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele fará na minha e na sua vida. Deus nos abençoe. Oremos em o nome de Jesus. Ó Deus, obrigado. O Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, nos faça lidar com o tempo, os dias, os momentos em que nós vivemos neste mundo. Que tudo, Senhor, concorra para a Tua glória. Nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso próprio bem. Nos sustente em fé, nos abençoe, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. Nos sustente no Senhor sempre e nos abençoe no nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus o Pai, a comunhão e a presença constante do Santo Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhados por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Obrigado por participar conosco deste momento de culto. Compartilhe esta mensagem, divulgue o nosso canal, se inscreva, abençoe a vida daqueles que estão próximos a vocês. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana em paz, em nome de Jesus.